Vamos lá, vamos começar com a oração, pedindo para que Deus nos abençoe, nos instrua e nos dirija nessa noite. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que temos agora nessa noite de ouvir da Tua Palavra, Pai. Te agradecemos pela vida da Isaria, da Elaine, pela minha. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez e continuará fazendo por nós, Pai. Obrigado pelo cuidado sempre derramado do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é quem nos sustenta. E nos ajude, ó Deus, a amar o Senhor com mais força, com mais entendimento, com mais desejo de conhecer a Ti e andar com o Senhor, Pai. Para que isso venha, ó Deus, também refletir nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos familiares também, Pai. Que o amor que temos por Ti seja transmitido também ao outro e que eles também venham a conhecer mais do amor que o Senhor tem por nós e amar a Ti também. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A gente terminou na semana passada, o capítulo 4 de Gênesis, e agora nós vamos continuar esse capítulo, os capítulos aqui seguintes, Vamos começar aqui o capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Gênesis 5. Já vamos fazer a leitura desse capítulo. Gênesis capítulo 5. Diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malael. Depois que gerou a Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malael viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 e morreu. Era Noé da idade de 500 anos
e gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui. Bom, é um texto que às vezes a gente para e pensa, quantas genealogias, quantas sequências, né, de personagens que aparecem, vivem, têm filhos e morrem. O que vocês acham que esse texto pode nos ensinar a respeito tanto das verdades de Deus, mas também sobre o que a gente tem explorado, que é sobre a família da aliança? O que a partir da leitura que a gente fez, eu até fiz ela bem mais pausada, bem mais lenta, para a gente ir vendo esses ciclos aqui. O que vocês acreditam que esse texto tem para nos ensinar? A longevidade, né? Uhum. Dessas pessoas. Uma boa observação. A certeza de que todo mundo morreu, menos Enoque, né? Uhum. Uma coisa muito singular aqui. E também a descrição da semente da mulher, né? Uhum. O que mais? As pessoas viviam mais tempo que nós. E as expressões mais certos dias eram dias exatamente iguais com as mesmas horas. É a dúvida que eu estava esperando também. Como é que seria esse calendário? Que parece uma coisa meio diferente para nós, né? Mas Deus, depois de Noé, ele fala que não ia viver tanto mais, ia viver menos. No máximo até 120 dias, né? 120 anos. 120 anos. A gente chega lá em Noé depois. Então parece que é uma narrativa de dias reais. Vamos lá. Depois a gente fala disso. Agora a gente fala sobre isso com mais detalhes. Foi uma perspectiva humana que já pensou se até hoje vivesse 900 anos, o mundo ia estar de toda gente, né? Também tem essas explicações, né? Mas não é o propósito do texto não é falar também muito sobre isso, assim, porque naquela época o povo vivia mais. A gente vai entender que essa longevidade, ela tem uma explicação muito forte com relação a como essa linhagem, essa descendência, ela está próxima de Deus, como ela está andando com Deus. Mas primeiro a gente precisa observar alguns elementos importantes. Na semana passada a gente falou da descendência de Caim. Como que toda obstinação de Caim, toda aquela inveja e o assassinato gera uma descendência que também é uma descendência à sua semelhança, vamos dizer assim. Uma descendência que tem por desejo ser autônoma. E se a gente observa com detalhes a descendência de Caim, que a gente observou na semana passada, você vai olhar no texto, que está um pouquinho anterior, vai ver que a Bíblia só cita os nomes, um após o outro, e cita os feitos deles. Não as gerações. Cita um pouco das gerações, né, mas não a sua longevidade, não é mencionada, e nem a sua... quanto tempo eles viveram, e as suas gerações, a sua fecundidade, suas gerações. Por quê? Possivelmente o que o texto quer nos mostrar é justamente essa disparidade. Duas descendências agora caminhando diferentes. Uma que escolheu ser obstinada e rebelde contra Deus, que vai andar errante, que vai andar afastada de Deus, e outra que vai começar a invocar o nome do Senhor, que vai mostrar que ela anda debaixo do cuidado de Deus. E nessas diferenças sobressai também como o autor bíblico está querendo nos descrever. Olha, tem essa descendência de Caim. O mundo é cheio dessa descendência. É cheio dessa ideia presente que tem em Caim aqui.
eles fizeram coisas boas, mas essas coisas boas não foram com boas intenções, foram para mostrar que eles tentam conseguir a independência de Deus, eles tentam produzir arte, ciência, ferramentas e tudo mais, porque eles não querem se submeter a Deus, eles querem mostrar isso. E o ápice de tudo isso aqui chega ao cântico da exaltação da violência, em Lameque. O texto quer mostrar isso, mas aí ele vai mostrar, olha, e essa outra descendência? E essa história, ela fica desse jeito? Caim prevalece, a semente da serpente que está sendo demonstrada na semente de Caim, ela prevalece, ela continua? E o texto diz que não. Ele terminou nos dizendo, versículo 25 e 26 do capítulo 4, que não. Gerou Eva, a Sete, e Eva entendeu que, a partir daquele momento, Deus dava ali um novo descendente a ela, pela força de Deus, pelo poder de Deus na vida dela. E a partir então do descendente de Sete se começa a invocar o nome do Senhor. E aqui é como se dentro de Gênesis tivessem vários livros. Do 1 até o 4, muitos entendem ser um livro que mostra essa explicação da humanidade, explicação do início de todas as coisas. E a partir do 5, que vai até o 11, é um outro livro que também está dentro desse grande livro chamado Gênesis, uma outra etapa na narrativa de Gênesis aqui, onde ele vai começar a desenvolver um pouco de uma outra elemento da história. Se você observou, ela começa com Adão aqui, essa genealogia, e termina com quem? Quem que é o último a aparecer? Noé. E o Noé é o único que não está nesse ciclo de nasceu, procriou, morreu. Ele é o único que a história dele terminou. Quando ele tinha 500 anos, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não conta mais. A gente vai entender por quê. Justamente porque essa história ela tem o objetivo de nos mostrar agora essa nova etapa da ação de Deus na história humana. Como agora, a partir dessa semente que ele está levantando de Adão, a história vai continuar. E aqui o texto começa a nos mostrar coisas importantes. Ele começa a voltar para Adão. Olha, esta é a genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, ele fez ele como? A imagem e semelhança dele. O que a Bíblia quer mostrar? Olha, a imagem e semelhança de Deus não deixou o mundo. Essa imagem e semelhança continua existindo. Ela continua se apresentando ao mundo. Não é por causa do pecado que nós deixamos de ser o que nós somos. Imagem e semelhança de Deus. Ela continua sendo perpetuada, e principalmente por meio de uma descendência em que se invoca o nome do Senhor. Então o texto começa com essa ideia. Olha, vai ter bênção aqui. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar em violência dessa forma. O mundo não vai ser destruído dessa forma. Eu estou agindo. Eu estou separando uma descendência. Eu estou cuidando de um povo. Estou relatando isso. Então, o autor aqui ele faz justamente essa menção para nos mostrar justamente essa importante ideia que o texto bíblico tem a nos transmitir aqui. Olha, Adão continuou existindo e continuou tendo filhos. E essa descendência dele tem uma parte muito importante aqui na história humana. E o versículo 2 começa a retomar os aspectos do texto anterior, possivelmente porque esses relatos aqui, Moisés tinha eles escritos de uma outra tradição. A gente pensa que Moisés chegou e recebeu tudo de Deus pronto. Deus foi ditando para ele. Mas não foi assim que Deus transmitiu esses relatos somente. Moisés conhecia muita coisa anterior, o mundo daquela época, que era mais próximo de Gênesis do que nós, muito mais próximo, conhecia com mais clareza muitos desses relatos. Os babilônios vão ter relatos muito semelhantes aos que nós temos na Bíblia. Por quê? Eram relatos muito difundidos, muito próximos. Então, eles vão conhecer. Então, possivelmente, o que Moisés está fazendo agora é pegar um desses relatos e, inspirado por Deus, inserir ele dentro do projeto dele, que é apresentar para o povo de Deus o curso da história humana, a sequência da história humana. E é muito interessante, a história humana está alinhada com a história de famílias.
É muito importante isso aqui também. Ela está alinhada com a forma como famílias se separam para adorar ou não a Deus. Como elas são separadas ou não para adorarem e invocarem o verdadeiro Deus. Isso tem uma influência enorme no curso de toda a história, se você for observar em Gênesis, tudo está relacionado com isso. O pacto que Deus faz com os representantes da família e como esses representantes lidam com esses pactos que Deus estabeleceu, e se eles obedecem, qual os efeitos são sucessivos também para as gerações posteriores. E quando eles desobedecem, também o contrário. Enquanto isso também se dá para as suas gerações posteriores também. Então, esses são os pontos introdutórios. E é interessante que todos aqui vão passar por um ciclo, né? Então, sendo eles todos imagem e semelhança de Deus, filhos de Adão, demonstrando toda essa sequência aqui do texto bíblico, que nos é apresentado aqui, o texto também vai nos colocando aqui uma sequência de nomes aqui. Sete, Enos e assim por diante. Todos eles vão ser marcados por uma importante questão, que é que eles vivem e que eles geram descendentes. Vivem e geram descendentes. É a sequência que marca toda a característica do livro aqui. Eles vivem, geram descendentes e depois morrem. Um ciclo talvez da vida normal. E é muito interessante que ele destaque esse ciclo normal da vida justamente nos descendentes de Adão. Por que ele faz isso nos descendentes de Adão e não no de Caim? O que vocês acham? Por causa da escolha da linhagem. Explique mais. Caim era descendente também. Uhum. Com Sete. Sim. Por que a descendência de Adão... O texto diz que é descendente de Adão. Parece que Caim ele é meio deserdado, né? Nasce uma descendência a partir dele. Porque essa descendência foi escolhida. E por que o texto trabalha tanto com esses elementos? Por que não cita tanto os feitos dessas pessoas? Só uma pessoa tem um feito narrado aí. Boa pergunta. Por que, pastor? Enquanto lá, se você olha na de Caim, Caim vai citar várias vezes que os filhos de Lameque vão ser pai de todos que tocam harpa, pai de todos que possuem gado e tendas, pai de todos os que praticam, que confeccionam instrumentos cortantes, metalurgia. Agora aqui só falou, nasceu, procriou e morreu. Por que vocês acham isso? Que não se destaca tanto os feitos da descendência de Sete de Adão? Porque isso não é importante para a identificação deles. Por quê? Como escolhido. A resposta está no porquê disso. Por que isso não é importante? Porque o mais importante não é os feitos, é a escolha de Deus. Escolha de Deus? Como assim? A eleição de Deus. Ah, sim. Concorda, Zari, com ela? Pergunta para os universitários. Quero instigar vocês para... É muito interessante aqui, porque Mas hoje eu não penso mais no pastor. O pensador já está. já usou tudo hoje nas provas, né? É importante isso aqui, a desobediência da queda, ela não quebra dois elementos importantes aqui, a continuidade da vida e a procriação.
Esses são pontos importantes aqui. O padrão de nascer e chamar proporciona justamente a relação da humanidade com a atividade divina. Você pode ver, ele vai nascer, vai viver não sei quanto tempo, gera um filho e ele chama esse filho, dá nome a esse filho. Se a gente observa aqui, quem faz esse primeiro ato foi quem? Deus, com Adão. Ele traz Adão à existência, Adão nasce e Adão faz o quê? Deus faz o quê? Chama Adão de Adão. Dá o nome de Adão aqui. Na língua hebraica isso fica mais forte porque o termo para humanidade é Adão. E aí é como se o nome de Adão, se a gente fosse traduzir literalmente, fosse humanidade. E aqui ele está dizendo, olha, ele passou a chamar o primeiro homem de humanidade, de Adão, o primeiro homem. A gente vê que Eva é chamada por ele de Eva. Antes ela era só a sua mulher. Mas até aqui, então, Deus dá um nome específico para Adão aqui. Isso é importante. Então, esses ciclos aqui são justamente para apresentar para nós como esse povo que viveu debaixo da invocação a Deus, ele tem ciclos completos na sua vida. Enquanto que a linhagem de Caim ela é destacada por ser pai de construções próprias, o povo de Deus ele é reconhecido por ter os seus ciclos completos na vida. Eles nascem, procriam, morrem, nessa ideia justamente de que o que é destacável, louvável na vida deles é justamente esses ciclos se realizando de forma completa. Enquanto que Lameque, ele celebra justamente o interromper de ciclos de vida alheia. Então, o que o texto está querendo fazer é essa separação para nós. Olha, o povo de Deus, ele tem, é como se depois a gente vê lá o mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Longo os seus dias na terra. É como se ele já estivesse dando uma instrução. Olha, o povo que vive debaixo da aliança com Deus, que invoca o nome de Deus, ele tem a vida dele estruturada, completa. Ele passa pelos ciclos normais. Por quê? Embora, isso é um ponto muito importante, a morte ela continua presente. Deus assegura a estabilidade da ordem criada aqui. Olha, vocês vão nascer, vão gerar filhos, vão viver, vão ter uma longevidade, mas vão morrer. Para cumprir o que Deus havia prometido. Adão, até então, a gente não tinha visto que ele tinha morrido, mas ele morre depois de completar o seu ciclo de vida aqui. Porque essas datações, e aí é uma explicação sobre elas, eram anos completos de 365 dias, isso é muito difícil precisar. Primeiro porque o próprio texto ele quer dizer, olha, o mundo antes do dilúvio era um mundo diferente, com algumas grandes diferenças, principalmente na longevidade humana. A explicação para a redução da vida humana, da longevidade humana, está no dilúvio, de acordo com a Bíblia. Mas o que ele quer mostrar, e aí os estudiosos vão observar, é que essas datações elas sempre vão trabalhar com ciclos de astros ou planetas que se completam, que quando eles completam uma volta, ou eu não sou muito bom em astronomia para explicar, mas naquele período, principalmente os babilônicos e toda a cultura daquela época, eles faziam as datações muito nas estrelas, nos outros planetas, na observação dos astros. E aí eles observam que a soma dessas idades aqui, geralmente a soma da idade em que ele gera o primeiro o filho importante, não necessariamente é o primeiro também. É o filho mais importante que a genealogia quer destacar. Isso é muito importante a gente dizer, porque ele mesmo diz filhos e filhas, mas não quer dizer que é o primeiro. Quer dizer que foi um filho muito importante para ser colocado nessa sequência genealógica. Então ele vai dizer que a soma dessa idade em que ele gera esse filho com o restante da sua vida, geralmente ele vai dar números que completam com ciclos lunares ou às vezes até com dias, como a gente vê. Por exemplo, se você olhar Enoque, ele vive 365 anos. Um ano nosso tem 365 dias, ou seja, quer mostrar que a vida de Enoque foi completa.
Então ele tem primeiro, não quer dizer que não é literal e que não seja real essas idades, mas que ele tem primeiro o objetivo de mostrar para nós que o que a linhagem daqueles que invocam a Deus tem é que eles têm os seus ciclos estabelecidos na sua vida. Isso é muito importante, aí, já fazendo aplicação para a nossa família. Se a gente pega isso, geralmente, historicamente, com pessoas que também demonstraram seu amor por Deus e desenvolveram seu amor por Deus, a gente vê como isso respinga também em 2, 3, 4 gerações até. Pessoas que têm estabilidade na sua vida. As bênçãos da aliança perpetuam por gerações. Elas vão caminhando por gerações. E o que o texto quer mostrar é justamente isso. O feito desse povo não está em serem grandes... Podem ser que foram também. Grandes... Exatamente. Grandes desenvolvedores de cultura, vamos dizer assim. Produziram coisas, tecnologias, coisas para aquela época. Mas o feito deles não está nas suas realizações. Está em Deus realizar a obra completa na vida deles. É isso que destaca justamente de diferente nas nossas sementes que servem ao povo de Deus. São sementes que, por mais que passem ainda por todo esse ciclo de nascer, às vezes a gente vê até uma crítica, né, da sociedade sobre isso. Né? A gente nasce, cresce, fica boa, casa, né? Aí tem filho e morre. Então, assim, a nossa sociedade faz até piadas e brincadeiras como se fosse fútil a nossa vida. Mas o texto bíblico está querendo mostrar, olha, esses tiveram uma longevidade e passaram por esse ciclo de completo na vida dele. Enquanto a geração de Lameque está tirando a vida das pessoas. Enquanto a geração de Caim está impedindo o desenvolvimento dessas pessoas. Ou seja, o temor a Deus presente de forma meio que indireta, primeiramente nesse texto, nos mostra justamente isso, como isso vai tendo consequências. E como que essa geração vai ter dois personagens muito importantes. Na de Caim tem Lameque, que é a exaltação à violência, mas na de Adão, e consequentemente Sete, a gente tem Enoque e Noé. Então, às vezes a gente não sabe precisar quanto a essa, não é que não seja possível que eles viveram tanto tempo assim. É bem possível que viveram. Mas a forma de datar daquela época era muito diferente. Até a forma de contar era muito diferente. Inclusive, a nossa contagem é muito recente, né? Exatamente. A gente usa, por exemplo, um sistema decimal, que vai de 0 a 9. Quando acaba o número 9, você coloca um outro número à frente. Quando você então o calendário gregoriano, sim, também. Mas assim, até a forma deles contarem, de usar. Não seguiam esse calendário. Eu até estou explicando aqui para vocês entenderem. O sistema babilônico de contagem, ele é um sistema hexadecimal. Ele vai até 60. Eles têm números diferentes até o número 60. Quando chega no 60, encerra. Então, muitos desses números que estão aí presentes são meio que múltiplos desses números de 60, para querer mostrar essa ideia de, foram ciclos completos na vida dessas pessoas. O nosso, ele é decimal. Então, esse Lameque é filho de Caim, geração de Caim. Não, esse Lameque é de Adão. O que está dentro de Adão é outro. Era o mesmo nome, mas... Que Lameque gera Noé, né? Como é que fica? Mas não, é outro Lameque. É um nome comum também na época. Então, eles tinham essas características aqui. Mas é importante entender também que, mesmo que tenham esses ciclos completos, eles não estão isentos da morte. Todos aqui morrem. Com exceção de um e outro aqui. Por enquanto, são dois que a gente não viu morrer aqui. Até agora. A gente sabe que um desses morre depois. Porque justamente Deus está mostrando ali que, a despeito do juízo da morte, a graça de Deus, ele vai preservando a linhagem messiânica. Essa linhagem depois aqui, se você pegar, ela vai estar lá em 1 Crônicas, como uma linhagem que está dentro da linhagem real de Davi.
E que depois Lucas vai resgatar ela também. Para mostrar, olha, Jesus, ele é filho de Adão. Indiretamente, assim, ele faz parte dessa linhagem que começou lá com Adão. Para mostrar, ó, a promessa está se cumprindo. Mas a morte existe aqui. E Deus vai preservando. E aí a outra personagem importante, ou outro personagem importante, é Enoque, que é o único que se desvia do padrão da genealogia. Ele está até bem no meio dessa genealogia aí. Ele é o único que se destoa, porque ele vive 65 anos e gera Metusalém. Ele anda, Enoque, com Deus, e depois que gera Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Essa expressão e essa é uma coisa muito interessante, porque alguns textos vão dizer que depois que gerou, ele começou a andar. Então é uma coisa até interessante, se for essa ideia do texto bíblico, depois que ele gera um filho, ele começa a andar com Deus. Ou seja, ele tem um entendimento de que a descendência dele não é criada pela força dele. Ele precisa cada vez mais estar em comunhão com Deus. E essa expressão andar com Deus, ela é uma expressão muito rara. Ela acontece pouquíssimas vezes na Bíblia. Para descrever esse tipo de andar aqui, porque esse andar aqui não é simplesmente de que ele era uma pessoa que tinha um simples fervor. É uma pessoa que tinha um amor tão grande, mas tão grande por Deus, é como se ele estivesse sempre junto com Deus. Fazia Deus presente em todos os seus atos. Então ele andava com Deus. É justamente essa ideia. Ela denota justamente o desfruto da comunhão sobrenatural e íntima com Deus. Então, não meramente ele só vivia uma vida santa. Ele tinha Deus como talvez a pessoa que ele mais amasse assim, na sua vida. Uma coisa tão sobrenatural mesmo que aconteceu com Enoque, que Deus falou assim, vem. Você não vai passar pela morte. Então, a vida de Enoque afirma que aqueles que andam com Deus neste mundo apóstata experimentarão vida. O ápice da descendência aqui de Adão é aqueles que semeiam a vida, que desfrutam da plenitude da vida, da comunhão da vida. Que é justamente aqui em Enoque. Enquanto Lameque, eles festejam a morte. Retirar a vida de alguém por interesses pessoais. Então, Enoque, ele anda com Deus e ele transmite essa importância. Tanto é que o texto vai dizer que ele viveu 365 anos e depois morreu. Ou melhor, foi levado. Foi levado aos céus. Para mostrar essa intimidade que ele tinha com Deus. A expressão já não era, até meio esquisito. Ou seja, ele deixou de ser. Ele já não estava mais presente. Porque Deus levou ele para si. É algo misterioso, a gente não sabe explicar, a Bíblia não dá mais detalhes, mas a única coisa que a Bíblia vai retomar Enoque, que é lá em Hebreus, é que pela fé, Enoque fez isso. Hebreus 11:5, abra aí na sua Bíblia, para você ver. Enoque fez isso ou Enoque foi trasladado? Esse andar com Deus. Aí ele vai falar que foi trasladado. Mas assim, mesmo assim não dá muitos detalhes. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, justamente ele mostra foi pela fé esse andar com Deus dele. Era uma vida que realmente ilustra como se vive por fé. Foi a de Enoque. Se a gente, um dos motivos que o autor de Hebreus está nos mostrando é justamente isso. A gente vive num mundo complicado, vive num mundo... a gente estava aqui conversando mesmo sobre o medo de estar vulnerável porque podemos ser vítimas de algum ato de violência de alguém, de um furto, de um roubo, às vezes até de um sequestro, de algo que atinja a nossa vida. Mas o crente, que anda debaixo da linhagem de Deus, ele vive com base na fé. Ele não vive baseado na força que ele tem, nos recursos que ele tem. Ele vive baseado justamente no controle de Deus para o seu ciclo de vida.
Ele confia em Deus. E Enoque foi um exemplo tão grande dessa confiança que tinha por Deus que ele foi trasladado. É uma geração que presenciou justamente o espelho de alguém que andava com Deus, que estava próximo de Deus. Mais às vezes até que o próprio Adão, que estava com Deus presente fisicamente. Ele, pelos olhos da fé, ele confiava em Deus. E isso vai ter efeitos nessa descendência. Tanto é que o próximo filho dele vai ser o conhecido por ser o homem mais velho que já existiu. Tem efeitos nessa caminhada aqui, tem efeitos nessa vida como um todo também. E por fim, versículo 28, que é onde o texto quer basicamente chegar. Tem um Enoque, ele é muito importante, e ele mostra um exemplo de como a gente anda com Deus e como caminhamos com Deus. Mas o texto quer chegar justamente na pessoa de Noé. E aí o versículo 28 fala sobre o pai de Noé, Lameque, que é neto de Enoque. E ele é um dos poucos que vão ter alguma fala a respeito justamente do nascimento de seu filho, que é o que ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, e é interessante que os dois personagens que falam se chamam Lameque também. Um exalta justamente o Lameque de Caim. Ele buscava justamente reparar o erro com base por meio da vingança. Lembra, o motivo que ele mata alguém foi porque alguém cometeu um erro com ele. Mas Lameque, o Lameque setita aqui, o Lameque filho da descendência de Sete, ele entende que o livramento da maldição será feito por meio de um fruto que Deus concede. Este filho será o que nos livrará de da maldição. E o texto já está nos apresentando um pouco sobre o papel de Noé nessa história. Ele vai ser um instrumento de Deus para livrar a terra da destruição completa da humanidade. Vai ser um instrumento porque viveu por fé também, baseado nisso. Então, com base em todos esses personagens aqui, tudo que a gente pode observar, é interessante ver como é diferente a família que tem como base o seu lema, que é invocar o nome do Senhor. Ela vive esses ciclos completos. Ela tem essa ideia de que Deus tem um curso completo dessa vida e que essa vida ela tem que ser vivida com base no princípio, que é adoração a Deus. A invocação ao nome de Deus. É a confiança de que Deus é a pessoa mais importante. É o feito mais importante para uma família, para uma descendência, justamente se ela invoca ou não o nome de Deus. A segunda coisa é justamente que o grande nome de uma família é aquele que a gente precisa reconhecer, não é aquele que passou nos vestibulares, não são aqueles que têm grandes feitos, conquistam independência financeira, que conseguem ser aqueles que sustentam toda uma família. Isso são bênçãos, glória a Deus por essas oportunidades e essas conquistas. Mas o grande feito é se nós temos nas nossas famílias pessoas que são exemplos que vivem por fé. São essas pessoas que a gente deve buscar tanto imitar, quanto também ser para as nossas famílias. De pessoas que têm a Deus com tanto amor, com tanto desejo por Deus, tanto interesse pelas causas de Deus, tanto amor por Deus, que andam com Deus lado a lado. Mas às vezes a gente quer construir a nossa família justamente porque a gente quer dizer: não, meu filho é o criador dele. A gente tem muito mais do perfil da família de Caim do que da família de Sete. Porque a gente está muito mais preocupado em dizer o que a gente fez para ser colocado na nossa lápide lá,
do que ele simplesmente, às vezes, dizer que nós somos pais de uma descendência que invocou o nome do Senhor. Isso é muito caro aqui para a Bíblia, esse entendimento de quem está sempre em evidência não somos nós, é Deus. Às vezes vamos estar em posição de evidência, mas a gente não pode ser evidência. A gente leva esse foco para quem tem que ser evidência, para que as outras pessoas também entendam isso. E é importante entender que também Deus vai usar essas famílias para, às vezes, atuar no mundo, para libertar o mundo da maldade. Noé, claro, vai ter seus vacilos. Enoque era pecador também. Por mais que ele tinha essa comunhão com Deus, ele era pecador. Mas ele foi justificado também por fé. Pela fé que ele tinha em andar com Deus. Noé também vai fazer todos os seus atos com base na fé. O autor de Hebreus vai dizer isso também. Por fé, Noé, diante de todo o contexto que ele vivia, que é o tema da semana que vem, vai reunir sua família dentro da arca, em uma época em que não chovia, e vai falar assim, vai vir uma chuva. Ou seja, veja, é justamente isso, o que sustenta as nossas famílias é baseado na relação que a gente tem por fé com Deus. Isso é algo muito caro, algo muito precioso que a gente tem que estimular nos nossos filhos, nas nossas famílias, do modo geral, como um todo. A gente estimula e possivelmente vocês fizeram, e não por maldade, mas na boa intenção, sempre falar, você tem que ser alguém na vida, menino. A gente impulsiona sempre as nossas famílias a ser alguém na vida, mas não a viver por fé. A fazer todos os atos que fazemos por fé. Então a família que invoca a Deus, ela tem essa diferença. Ela entende justamente essa relação. Ela é uma semente que Deus permite viver no mundo, que Ele escolheu para viver no mundo, e aí, é claro, a doutrina da eleição está presente, para justamente transmitir ao mundo como Ele é um Deus gracioso que barra a maldade e que derrama bênção sobre aqueles que andam por fé. Então, o texto, claro, ele tem um propósito muito mais abrangente do que para as nossas famílias, mas ele está nos exemplificando, olha, uma descendência. Se você for contar aí mais de 9, talvez 7 ou 9, entre 7 e 9 descendências aqui que vão dar um testemunho de servir a Deus. Que vão ter longevidade por causa desse amor, desse temor a Deus. A gente vai ver que quando essa descendência também cai, o mundo se contamina. É o que a gente vai ver na semana que vem. Então a gente tem que guardar muito a vida espiritual das nossas famílias. Orar, zelar, trabalhar, pensando muito na vida espiritual das nossas famílias, porque todas as vezes que a Bíblia nos apresenta que o mundo entra em catástrofe, é porque a descendência que invoca o nome do Senhor se contaminou. Mas ainda assim Deus vai falar assim, não é o fim, levantei mais um. Não é o fim, levantei mais um. E Ele vai fazendo isso até chegar em Cristo Jesus. Que Ele diz, esse aqui é o cumprimento, esse aqui é o modelo que a gente tem para ser em todas as áreas da nossa vida. O nosso Salvador Jesus Cristo. Mas até lá esse povo não tinha essa compreensão dessa pessoa que se chamaria Jesus, mas tinha a compreensão de que Deus iria libertar. Veja que o Lameque de Sete, ele confia ainda na promessa. Mesmo que ele ainda confiasse ali que fosse o seu fruto, o Noé, mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. A promessa dele ia ser cumprida. Deus ia se manter fiel. Isso é viver por fé. Mesmo quando tudo à nossa volta diz o contrário. Mas Deus diz, é isso que é para fazer. E a gente vai vivendo por fé. Esses são modelos que a gente tem para nos incentivar, modelos positivos. A gente gosta muito dos que são negativos, né? No sentido de você não pode ser igual Caim,
Eu gosto de mostrar muitos os nãos, mas como ser uma, então? Está aqui um exemplo. É viver com base na fé. Que é o que o autor de Hebreus vai extrair desse texto aqui, vai nos explicar. O que essa descendência estava nos mostrando? É como se vive com base na fé. Como seus feitos vão transmitir essa preocupação. E aí, a gente vai entendendo todos os mandamentos bíblicos relativos à família mais adiante, como, por exemplo, mulher virtuosa, o homem se sacrificar, a submissão, os filhos obedecerem a pais, a honra pai e mãe, todo esse complexo de coisas, porque lá no início foi nos mostrado, olha, uma semente foi separada por Deus, Deus foi atuando com sua graça, moveu essa descendência, que invoca o nome de Deus. E que oremos mais para que mais das nossas descendências aqui da nossa igreja, dos nossos filhos e família como um todo, sejam pessoas que invocam o nome do Senhor. Amém? Tem alguma dúvida?